O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje, tirado do capítulo 6 de São Mateus, nos traz um ensinamento que é muito conhecido por todos nós, uma passagem tão conhecida por nós e que até nós acolhemos bem em nossos corações, mas talvez seja uma das passagens que mais temos dificuldade de vivenciar no nosso dia a dia, de nos convencer dessa verdade e de nos converter por essa verdade. É quando Jesus fala: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E realmente, aonde nós colocamos o nosso coração? Colocar o coração é colocar a nossa vida, é colocar os nossos afetos, nossas maiores energias, nossas prioridades, naquilo que achamos que é mais importante para nós. Nós colocamos o coração naquilo que é valioso para nós, aquilo que é um tesouro para nós. Por exemplo, se a família é um tesouro para mim, eu vou colocar o meu coração ali, eu vou fazer sacrifícios pelo bem da minha família, eu vou dar toda a atenção que eles precisam, eu vou buscar suprir suas necessidades materiais, afetivas. Eu vou procurar me doar ao máximo pelo bem da minha família, porque é um tesouro para mim. Nós colocamos o nosso coração naquilo que é um tesouro para nós, e a partir daí vamos gastar a nossa vida naquilo
que é considerado algo muito valioso para nós. Jesus está falando: não junteis tesouros aqui na terra, preocupados apenas com conquistas materiais, porque esses tesouros as traças e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Pelo contrário, ajuntais tesouros no céu, porque vão durar para toda a eternidade. Quanta dificuldade temos em viver essas palavras, porque na maior parte do tempo nós estamos muito preocupados com as coisas materiais do dia a dia. E aqui já é importante nós tomarmos consciência de uma verdade do cristianismo: Jesus nunca foi contra as riquezas, hein? Jesus nunca foi contra o dinheiro, em a gente trabalhar e a partir do nosso trabalho honesto, o nosso trabalho justo, a gente ter os bens necessários para vivermos e vivermos bem. Vivemos bem, vivemos com dignidade, com conforto, não no luxo, não em exageros, mas Jesus, Ele é a favor de que cada um possa colher os frutos do seu trabalho. Por isso, um católico não deveria ficar enfrentando horas e horas numa fila de loteria para tentar ganhar um dinheiro fácil que dificilmente vai ganhar. Se você quer ter os seus bens materiais, trabalhe, gaste a sua vida para ter os bens de que necessita. O cristianismo, por seguir os ensinamentos de Jesus, nunca foi contra os bens materiais, nunca foi contra o dinheiro necessário para termos uma vida digna. Agora, penetrou no seio da igreja desde a década de 50 uma certa teologia socialista, uma teologia que buscou as suas bases no marxismo, o marxismo que lançou as bases para o comunismo. Essa teologia que ainda existe na igreja, essa teologia passou a endemonizar o dinheiro e a instigar uma verdadeira luta de classes entre pobres e ricos. Eu mesmo já contemplei com os meus olhos, quando era ainda mais jovem, um leigo participante da igreja, sacerdotes com essa teologia socialista, e de repente numa assembleia estava ali sentado um empresário da minha cidade, uma pessoa do bem, dono de uma construção civil, que ajudava a construir inúmeras igrejas católicas, como ajudou lá em Volta Redonda. E de repente, só porque aquele homem era rico, mas era um católico praticante e que sempre fazia caridade para com os mais necessitados, o sacerdote começou a falar mal dos ricos, a endemonizar o dinheiro. Aquele homem se levantou, foi embora e nunca mais entrou naquela igreja. Essa teologia, sabe o que ela fez? Deixou de evangelizar os mais ricos, porque são eles que mais podem ajudar os pobres. Um rico evangelizado, um rico convertido, um rico que experimenta o amor de Deus na sua vida, olha quanto bem ele pode fazer para com os pobres. Mas esse tipo de teologia, de bispos, de sacerdotes,
afastaram os ricos da igreja e afastaram também os pobres, porque esse tipo de teologia legitima a pobreza e faz com que os pobres se tornem cada vez mais pobres, porque coloca na cabeça deles que eles não devem buscar uma prosperidade material a partir do seu trabalho, eles não podem buscar um certo conforto para as suas vidas, porque essa teologia endemoniza os bens materiais. Jesus nunca fez isso. Agora, o grande alerta que Jesus nos faz, isso serve para ricos e pobres, é quando o ser humano passa a pautar a sua vida, passa a colocar o seu coração, passa a ter como maior referencial da sua vida neste mundo os bens materiais. E o que é pior, vivendo em certas comodidades, em certos luxos, de forma egoísta, sem olhar e sem ajudar os mais necessitados, como aquela parábola do rico e do Lázaro. Olha que o rico nem nome tem na parábola que Jesus contou, porque devido à adoração ao dinheiro, ele perdeu a sua própria identidade. Mas o pobre tem um nome, se chama Lázaro, não por ser pobre, mas porque mesmo na sua pobreza, ele nunca deixou de colocar a sua confiança em Deus. E assim, aquele pobre se alimentava com os restos de comidas que aquele rico se banqueteava todos os dias com os seus convidados nobres, e o resto daquelas comidas, daqueles banquetes, era o alimento daquele pobre na porta da casa daquele rico, noite e dia. É isso que Jesus condena: a idolatria ao dinheiro, o egoísmo, a pessoa viver para os bens materiais e não ser capaz nem de olhar para as necessidades daqueles que mais sofrem. Olha, a gente direciona a nossa vida neste mundo de acordo com as coisas que achamos que são importantes para nós. Por que Jesus condena essa idolatria ao dinheiro? A pessoa viver só para os bens materiais e de forma egoísta, porque a pessoa vai pautar a sua vida, vai direcionar a sua vida dessa forma, seus princípios, suas escolhas, seu estilo de vida, os valores que essa pessoa vai defender, tudo vai ser pautado nisso. Ganhar cada vez mais dinheiro, ter cada vez mais comodidades e luxos. Vou dar aqui alguns exemplos. Se uma pessoa acha que o dinheiro é o mais importante para ela, ela vai trabalhar tanto, ela vai ficar correndo de uma forma tão enlouquecida atrás da riqueza, que ela não vai dar nem importância para as pessoas em sua volta, para a sua própria família. Não vai ter tempo nem para gastar os seus bens com a sua família, almoçando com elas, jantando com as pessoas da sua casa, passando um tempo com elas, passeando, dando carinho para a sua família. Quantos idosos, estavam lendo aí hoje um artigo, quantos idosos abandonados pelos seus próprios filhos, abandonados. E por quê? São idosos pobres, porque quando são idosos ricos, os filhos ficam ali rodeando até o velho morrer, até a velha morrer, para caírem como urubus nos bens que eles vão deixar. Mas se são idosos pobres,
Esses filhos não têm tempo para visitar seus pais, não têm tempo para gastar com eles, não dão atenção, não dão amor, não dão carinho, não têm paciência com eles, e o lema sempre é este: não tenho tempo, não tenho tempo, tenho que cuidar das minhas coisas. O que mais tem hoje no mundo são idosos abandonados, e abandonados por filhos vivos, e que não moram no estrangeiro não, hein? Às vezes são filhos que moram muito perto, mas não visitam seus pais, não honram seus pais, e depois vai chorar no túmulo. Ah, minha mãezinha morreu, meu paizinho morreu. Quando eles eram vivos, qual a atenção que vocês deram para eles? No fim da vida, qual a atenção que vocês deram para eles? Vocês honraram os seus pais? Vocês gastaram tempo com eles na velhice? Se a pessoa pauta a sua vida só nessa corrida enlouquecida pelas coisas materiais, essa pessoa vai deixar tantos outros valores de fora da sua vida, como a caridade, a solidariedade para com os que mais sofrem, a amizade verdadeira, o amor, a compaixão e até mesmo a prática religiosa. Na lista de muitas pessoas que até se dizem cristãos, Deus não está nem no último lugar. Essas pessoas não tiram tempo nem aos domingos para celebrar o culto a Deus, porque Deus não é o mais importante, Deus não é o bem maior na vida dessas pessoas. Talvez vão se lembrar de Deus na hora dos apertos, quando precisarem de uma graça especial. Fora isso, para que Deus? Eu tenho o meu luxo, eu tenho as minhas coisas. Quando o ser humano vive para as coisas materiais, ele se torna escravo das coisas que possui, e ali vai estar o seu tesouro, tesouro que as traças e as ferrugens destroem, os ladrões assaltam e roubam, e principalmente o maior de todos os ladrões, que vai vir um dia, no final da nossa vida, não para roubar os nossos bens materiais, mas para nos arrancar destes bens materiais e nos levar para o outro lado, sem a gente poder levar um centavo em nosso bolso. Esse terrível ladrão se chama a morte. A morte, e que poderá levar para uma eternidade muito triste, uma eternidade sem Deus, aqueles que viveram sem Deus neste mundo, porque viveram só para as coisas materiais. Eu não esqueço uma caricatura de um desenho da Disney, não é do tempo de vocês não, vocês são mais jovens, né? Daquele personagem da Disney que só pensava em aumentar a sua montanha de moedas de ouro. Se lembra, né? 30 anos atrás a gente assistia esse desenho, ainda passa, o Tio Patinhas. Vocês mais velhos aí, lembra? E a caricatura mostrava o momento que a morte veio buscar Tio Patinhas. Ele estava agarrado, com seus olhos assustados, agarrado à sua montanha de ouro, a morte puxando ele pelos pés, e ele tentando levar a sua riqueza com ele, mas não ia conseguir levar nem um centavo. E a morte sorria, aquele sorriso gélido para o Tio Patinhas, dizendo para ele:
você não vai levar nada contigo. É isso. Jesus está dizendo para nós: ajuntai tesouros nos céus, não porque a gente não mereça ter os bens necessários para vivermos dignamente neste mundo. Devemos ter sim, e trabalhar para isso. A pobreza não é vontade de Deus, é justamente por causa da ganância de alguns que querem ter muito às custas da miséria também de muitos. Mas a pobreza não é vontade de Deus. E olha como Deus honra as suas promessas, hein? Qual foi o povo que Deus fez aliança no Antigo Testamento? Os babilônios? Os judeus, não é isso? E Deus havia prometido que daria toda sorte de bênçãos para aquele povo. E mesmo aquele povo não tendo aceitado o Salvador, tendo quebrado a aliança com Deus, mas Deus não volta atrás nas suas promessas. Quem são os mais ricos deste mundo? Quem é que domina a economia no mundo? Os judeus. Então, Deus não é contra a riqueza, Deus é contra o egoísmo, a ganância, a ambição desmedida, que faz com que a gente viva para as coisas, sem conseguir amar as pessoas. Quem vive para as coisas, não vai conseguir amar as pessoas. Isso é uma grande verdade. E assim, quando Jesus fala, juntais tesouros nos céus, Jesus está querendo nos ensinar como o cristão deve viver a sua vida neste mundo, em nível de eternidade, sempre tendo essa certeza: eu estou de passagem aqui neste mundo, mas eu preciso fazer bem a minha viagem que é para um destino de glória, um destino de felicidade eterna, um destino grandioso de bênçãos na eternidade com Deus. Então, eu tenho que viver neste mundo em nível de eternidade, fazendo minhas escolhas, dando os passos na direção certa, vivendo da maneira certa, que vai com que eu complete a minha viagem neste mundo e não me perca deste destino de glória que Deus reservou para aqueles que o amam. Tudo que eu fizer aqui nesta vida precisa ser para ganhar o céu para mim e o céu para os outros. Sabe quando você entra numa função em que você trabalha na qualidade da produção de uma empresa? Um dos meus primeiros empregos foi na loja Americana de Volta Redonda, e a minha função era essa: verificar todos os produtos que estavam chegando nos caminhões e sendo colocado no depósito, e lá eu verificava se tudo estava correto, validade, embalagem, tudo. E aí eu vinha com carimbo e carimbava cada produto, cada caixa, com aquele carimbo que dizia aprovado, aprovado. Quando vinha um produto danificado, tinha um outro carimbo, recusado, era devolvido para a empresa. É assim que Jesus quer nos ensinar a viver neste mundo. Cada escolha que a gente for fazer, cada ação que a gente for tomar, cada passo dado, cada ideia construída no pensamento, cada sentimento desabrochado no coração, cada atitude que eu esteja para tomar, que eu possa me perguntar antes: será que isso que eu estou para fazer, ou isso que eu estou fazendo, merece um carimbo do céu escrito aprovado ou reprovado?
essa maneira que eu estou vivendo a minha vida neste mundo, a forma como eu me relaciono com as pessoas no meu dia a dia, o meu namoro, o meu casamento, a minha vida de família, o meu trabalho, está merecendo esse carimbo do céu que vem escrito aprovado ou recusado? Porque eu preciso viver a minha vida neste mundo em nível de eternidade, e uma eternidade que eu quero ganhar com Deus. Por isso que Jesus falou: onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Onde nós estamos colocando o nosso coração, hein? Cuidado, porque aí estará o nosso tesouro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.